E hoje o assunto que eu separei para a gente conversar aqui é sobre as redes sociais e o médico. Então é super importante que os médicos, né, que nós médicos, a gente utilize as redes sociais a nosso favor. Afinal de contas, quem não estiver nas redes sociais hoje está praticamente excluído, né, do ponto de vista digital. Por que eu escolhi falar sobre isso hoje? Porque os alunos sempre me perguntam, e meus seguidores também, como que foi a minha trajetória, né? Como que foi o meu início de carreira. Então eu sempre falo para os meus alunos, me perguntam assim, qual que é a diferença, doutor, de hoje e daquela época, né? Porque eu tenho 30 anos de formação, então era completamente diferente de hoje. E o que eu diria para vocês é que a gente tem que sempre se adaptar, sabe? A gente tem que estar com a cabeça aberta, o coração aberto para as novidades. Que não adianta a gente fechar os olhos, sabe? E dizer, não vou fazer isso, não quero, não vou fazer. Isso me lembra um pouco quando a gente teve que preparar aulas, porque assim, na época que eu fiz na faculdade, lá na Santa Casa, em São Paulo, as aulas, vocês não acreditam, eram feitas em transparência, não existia computador e não existia, o máximo que tinha lá eram aqueles slides, sabe, que o professor ia passando o slide, assim mesmo não eram todas as aulas. Então as aulas eram feitas em transparência, ou às vezes o professor sentava lá na frente e começava a falar, então não existia computador, né, não tinha essa projeção de PowerPoint, nada disso. E hoje vocês vejam só, a gente consegue dar uma aula aqui para dezenas de médicos, né, ao mesmo tempo, assim, de forma bem rápida, né, até meio improvisado, e qualquer pessoa pode assistir de qualquer lugar do mundo. Então vocês vejam como houve assim uma evolução da época que eu era acadêmico na faculdade e agora, né? Oi Gisele, tudo bem? Carlos, sejam bem-vindos. E aí vocês vejam a grande evolução, tá? E quando vieram assim os computadores e a gente começou a ter que preparar aulas, eu lembro que eu estava no R1 de cirurgia, eu sou cirurgião plástico, né? Sou professor de cirurgia dermatológica também, mas a minha formação é em cirurgia plástica. E a gente tinha que dar aula na residência, preparar seminários. E aí eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande para mexer com o computador, preparar aula com PowerPoint. Hoje a gente vê que isso é uma coisa tão básica, né? Tão simples, mas eu tinha muita dificuldade. E também, aliás, eu tenho uma certa dificuldade com essa parte de tecnologia, acho que todo médico tem, né? A gente não é muito afeito à tecnologia e tanto que eu tenho uma equipe que cuida dessa parte da tecnologia para mim, dos meus cursos, eles estão aqui presentes. Oi Érica, seja bem-vinda, Natália. E aí, o Hélio também. O que acontece? É muito comum do médico ficar com aquela coisa rígida, sabe? Aquela mentalidade fechada, rígida. E isso é muito comum também dos médicos mais velhos, né? Então eu vejo médicos da minha idade, eu tenho 54 anos, vou fazer agora, semana que vem, e eu vejo muitos assim que tem uma mentalidade muito fechada, né? Não tem a cabeça aberta para as novidades, para as evoluções das coisas. E isso cabe muito bem para a internet. Então eu acho assim que os médicos precisam abrir sua mentalidade, a sua cabeça e também, por que não, o coração, para as coisas que são diferentes. E a gente não vai ser antiético, a gente não vai ser desonesto, não vai ser errado, né? Da gente se apropriar dessas ferramentas que são as redes sociais. Então, as redes sociais são uma arma poderosíssima, tanto que vocês todos estão aqui porque me conheceram pelo Instagram, não é verdade? Então, e os alunos que vêm para o meu curso hands-on, os alunos que fazem meu curso online, todos me conheceram pelas redes sociais. Então, é importante que vocês aprendam que as redes sociais são uma ferramenta poderosíssima para qualquer médico, para qualquer pessoa, né? Para o seu negócio. Na verdade, eu digo que é um balcão de negócios a rede social, né? Claro que você pode usar, obviamente, para postar suas fotos, da sua vida pessoal, as suas coisas pessoais, mas aproveite para você se posicionar no mercado, né? Muito importante. Todos os alunos me perguntam muito, então qual a diferença de quando eu me formei 30 anos atrás
e hoje. A diferença é que a gente tem essas formas, sabe? Naquela época a gente tinha que pagar, por exemplo, se você quisesse fazer uma propaganda em revista, na revista aqui do bairro, da cidade. A gente pagava, às vezes podia pagar anúncio em rádio, poderia também pagar para anunciar na televisão. Só que isso custa muito caro. E hoje a gente tem as redes sociais a nosso favor. Então, todo médico precisa estar no Instagram. Cada um também vai descobrir aquilo que dá mais resultado para ele. Se o Instagram, o Facebook ou o YouTube. Mas é importante, se você puder, que você esteja em todas as redes sociais, tá? E aí, como que você vai estar... O médico me fala assim, mas como que eu vou estar no YouTube se o YouTube são só vídeos? Olha, a mídia que mais gera engajamento são os vídeos. Tanto que vocês olham na minha página aqui e vocês veem os vídeos como fazem sucesso, né? Olha, a Marisa falou que os médicos que fizeram as lives me conheceram através das redes sociais, né? Também, não só aqui, também eu tenho alunos que moram no exterior, na Europa. Então, o meu curso online, ele também está sendo comprado na Europa também. Então, você imagina como que os médicos conseguem, como que as redes sociais são tão poderosas, né? Então, a primeira coisa que eu diria para você é que os vídeos, eles geram mais engajamento do que as fotos, por exemplo, tá? Então, é importante que você se acostume a gravar vídeo. Comece a fazer ali no Story, né? Você vai achar estranho começar a fazer o Story, mas é muito importante. E é bom, a grande vantagem do Story é que dura só 24 horas. Depois de 24 horas aquilo vai embora, né? Mas é importante você fazer. Para vocês terem uma noção, hoje eu atendi vários pacientes, né, que vieram pelas redes sociais. Eu tenho essa página que é para médicos e eu tenho uma página que é só para pacientes, da cirurgia plástica. E lá eu nem tenho tantos seguidores assim, eu acho que eu tenho 9.000 e pouco, 9.200, uma coisa assim. Mas eu tenho eu recebo muitos pacientes que vêm pelo Instagram. Então eu recomendo fortemente que você que está me assistindo, invista nas suas redes sociais, tá? E é super importante a questão que eu falei do vídeo, né? Comece então o vídeo fazendo o story. E essa paciente que veio hoje, ela falou: doutor, todo dia eu tenho que ver seu story. Eu acordo, eu já quero ver o que o senhor postou lá. E ela falou assim: nossa, eu me divirto muito com o senhor, com os posts que o senhor faz. Além disso, assim, eu sinto que o senhor não fica forçando, sabe? Cirurgia plástica, que a gente tem que fazer cirurgia plástica, a gente tem que operar. Não, o senhor dá uma opinião muito sincera e isso gera na gente um sentimento de confiança muito grande. Então, é super importante. A Lud falou, os pacientes são fãs no Insta. Sim, a doutora Ludmila, ela foi minha residente lá na residência no Sul, São Paulo, no Hospital Padre Bento de Guarulhos. E hoje eu tenho a felicidade de trabalhar com ela. Ela trabalha aqui comigo na minha clínica. E hoje também, ela pode até dizer, a rede social dela, e vou até contar a história dela como é que era. Quando ela chegou aqui para trabalhar comigo, o Theo também está falando aqui, os próprios pacientes criam um vínculo com o Dr. Ed através dessa ferramenta. E vocês também, né? Por que não dizer? Vocês que são médicos, vocês estão aqui agora comigo. Por quê? Porque vocês também criaram um vínculo, né? Um vínculo de confiança comigo. Então aproveitem, eu vou dar aqui todas as dicas que eu tenho, que eu utilizo, que eu estudei de marketing digital, olha, a Sidoca ali, ó. A Sidoca, ela é a paciente que veio hoje. E ela falou isso pra mim, que ela se identifica muito comigo, com os posts que eu faço, que ela se diverte muito. Então, é super importante esse engajamento, tá? Se sentem mais próximos de nós, exatamente. Sabe o que ela falou, essa paciente? Ela falou assim, gente, cheguei aqui, parece que eu sou já amiga de vocês, que eu sou íntima, já conheço todo mundo. E de fato ela conhece, porque eu posto muito, né, no story, falo muito da gente aqui da clínica, então os pacientes já se familiarizam, chegam aqui super íntimos, né? Eles já têm essa conexão. E é super importante que você gere conexão com a sua audiência, com os seus pacientes.
O Carlos falou, todo mundo que assiste o Dr. Ed queria vínculo, é um imã. Poxa, Carlos, obrigado. Fico super feliz, viu? Com o seu comentário. Obrigado. Mas eu vou contar um pouquinho da história da doutora Ludmila, para vocês terem noção. E olha que Ludmila é bem mais jovem que eu, né? Eu tenho, acho que talvez, idade para ser pai dela. E quando ela começou a trabalhar comigo, eu olhei a rede social dela, não quis falar muita coisa, né? Acho que eu até comentei, falei, Lud, você precisa investir na sua rede social. É super importante, os pacientes têm curiosidade, né? Gera engajamento, gera resultado. E aí quando eu fui ver, eu acho que a página dela era fechada, e depois eu acho que ela abriu a página, só que ela não postava muita coisa. Então, todo paciente quando chega aqui na clínica, eles perguntam qual que é a rede social da nutricionista, e da esteticista, da fisioterapeuta, da dermatologista, eles querem ver. Então, todo paciente, olha lá, a Lud falou, verdade, Dr. Ed que me deu o maior incentivo para começar. E é super importante, gente, que vocês utilizem as redes sociais, sabe? Tem que postar. E precisa ter uma constância. Não adianta você postar hoje, aparecer no story hoje, só daqui 15 dias você volta. Então é importante postar, é importante ter consistência. Tá? Nas redes sociais, no marketing digital, você tem que ter consistência. Não adianta hoje você posta uma coisa, depois você não posta mais. Você tem que ter, e precisa existir como que eu vou te dizer, uma linha, sabe, uma linha editorial muito clara. Não pode ser algo bagunçado, desorganizado, né? E eu costumo falar que assim, a rede social é como um jardim que você vai plantar flores para atrair as borboletas. Então depende das flores que você plantar, vai ser um tipo de borboleta que vai aparecer. Então a audiência não é só a audiência por qualquer motivo ou qualquer audiência. Tem que ser uma audiência que vai gerar resultado para você, né? Que vai atrair os seus pacientes. Inclusive, qual tipo de paciente que você quer. Então, por exemplo, não adianta você ter uma rede social em que você tem muita curtida, muito engajamento, muito resultado, mas o que você posta lá são piadas, né? Fotos, sei lá, de alguma coisa que não tem nada a ver com a sua profissão, nada a ver com o seu posicionamento de mercado. Então, não vai adiantar, isso não vai gerar resultado para você, né? Então, quando eu falo assim, você precisa postar algo que vai te dar resultado, você precisa sempre, quando você faz um post, pensar quem é a sua audiência, né? Quem é que está lá do outro lado. Então, todo post que eu faço, eu imagino a pessoa que está lá do outro lado, que vai estar assistindo, que vai estar curtindo, que vai aproveitar, que vai consumir o meu conteúdo. Aqui no caso, por exemplo, na página de cirurgia dermatológica, eu sempre penso em quem? Nos médicos, né? Geralmente são médicos mais jovens. Eu tenho médicos mais experientes, mais maduros, que me acompanham, fazem meus cursos, mas eu tenho a maioria de médicos jovens, né? E a maioria do sexo feminino. Então eu já tenho, na minha cabeça, quando eu vou postar, é para essa audiência que eu estou postando. Então quando você vai fazer os seus posts, você tem que pensar nisso. Quem é o seu público-alvo? Qual é o seu paciente? O seu paciente-alvo é da classe A, B? Então você tem que fazer um post direcionado para esse público. Então, por exemplo, imagina que você gosta de fazer procedimento estético. Então você vai fazer posts com esse tipo de conteúdo. Ou você gosta, eu tenho vários médicos, alunos meus, que não gostam de fazer procedimento estético, né? Por N motivos, que todo mundo já sabe. E preferem fazer cirurgia dermatológica. Então o que eu sugiro? Que eles comecem a fazer posts de conteúdo de cirurgia dermatológica. Porque dessa forma, eles passam a ser referência na região onde eles estão, né? Eu tenho vários alunos que falam, doutor, lá na minha cidade, eu sou a única médica que faz cirurgia dermatológica. Eu falo, então começa a postar sobre cirurgia dermatológica, porque você vai começar a atrair esse público, né? Ou às vezes eu tenho alunos que trabalham em regiões, claro, longe das capitais, e que só eles ou só ela faz cirurgia dermatológica, os outros médicos não fazem. Então, esse é um posicionamento de mercado. Você se posiciona no mercado de forma a fazer cirurgia dermatológica, a atrair esse público. Então é importante
que você tenha esse posicionamento. Mas, pois bem, voltando lá à doutora Ludmila, que foi a minha residente e que trabalha aqui comigo, os pacientes falavam, nossa, qual que é o Instagram da doutora? Aí, quando eles entravam, eles falavam para a Érica, que é a minha secretária, ué, mas a doutora não posta nada lá de conteúdo, assim, não posta nada interessante para nós, só tem lá ela não sei onde na praia, ela não sei aonde em tal lugar, eu não lembro exatamente o que o paciente falou, mas era algo parecido assim, que não tinha algo interessante para eles. E aí que eu conversei com a Lud, falei, Lud, primeiro, né, tem que abrir a página, e segundo, comece a postar, comece a ter constância, porque a constância leva à excelência. E se vocês olhassem um vídeo, que eu lembro assim, quando eu me aposentei da residência médica, em 2019, né, fui preceptor lá durante 25 anos, e quando eu me aposentei, eu pedi para a Ludmila, foi Lud, porque agora eu vou me dedicar aos cursos, né? Que sempre me convidaram para eu fazer os cursos fora da residência para eu dar aula em algum lugar, mas eu nunca tinha tempo, né? Porque imagina, eu estava lá na residência dando aula, ensinando cirurgia dermatológica para os residentes. Daí eu tenho aqui minha clínica, que é de cirurgia plástica, que eu já tenho um movimento muito bom. E aí não tinha como eu ainda sair para dar aula. Uma vez eu fui dar aula em Rondônia. Mas, gente, foi uma coisa assim, muito longe, né, de São Paulo. E aí sempre existiam convites e eu sempre acabava não aceitando, né, de ir, porque era muito difícil para mim. E aí quando eu me aposentei, eu falei, Lud, agora que eu vou me dedicar aos cursos, você pode fazer um depoimento para mim? Aí ela fez um depoimento, coitada. Ela deve ter sofrido muito, porque ela ficou, eu acho que horas treinando, fazendo, regravando. E depois ela me mandou o vídeo, claro, e eu utilizei o vídeo, né, nas minhas redes sociais. Mas se vocês vissem o vídeo que a Lud fez naquela época e os vídeos que ela faz hoje, parece que são duas pessoas completamente diferentes. E o que eu quero dizer com isso para vocês é que você precisa fazer várias vezes um vídeo, gravar várias vezes, para que o vídeo fique bom, né? Você não vai ficar bom de cara. Para o vídeo ficar bom, vai demorar lá uns 20 mais ou menos. Só que até você chegar no 20º, você tem que começar pelo primeiro. E o primeiro vai ficar sempre ruim. E o story é uma boa forma, sabe? De você treinar, falar. É importante você falar também do seu dia a dia. Então, procure gravar vídeos, tá? Para você colocar no Reels, para você colocar no Story, para você colocar no IGTV. Eu sei que é muito difícil fazer isso, muito difícil. Mas assim, é importante que você comece ali já desde a bio, sabe a biografia ali que a gente coloca? A foto, por exemplo. A sua foto que você vai colocar ali precisa ser uma foto do seu rosto. Às vezes eu vejo lá a pessoa coloca a família dela inteira. Ela, o marido, o filho, fica muito confuso. Então coloque a sua foto e a sua foto ela precisa ter contraste com o fundo. Né? Você precisa estar sorrindo de forma simpática, talvez com uma roupa que condiza, que seja condizente com a nossa profissão. E na bio é super importante que você coloque lá, talvez até no próprio nome, por exemplo, aqui, né, aqui a minha página é cirurgia dermatológica. E eu coloquei SP porque eu sou de São Paulo, né? E na página lá de pacientes é cirurgia plástica, é de Wilson. Então você coloque dermato, coloque dermatologista, é importante colocar. A Adriana perguntou, postar partes dos procedimentos sem identificar os pacientes, pode, doutor? Olha, na verdade não pode, tá? É que essa página minha, por exemplo, se você olhar lá a minha página de pacientes, eu não posto nenhum procedimento, não posto nada de paciente, nem foto do paciente, nada, não posto. É que essa página que nós estamos agora, também não, aqui nessa que é para médicos, eu coloco lá o conteúdo exclusivo para médicos. Nessa página aqui também não aparece nada que tenha identificação do paciente, né? O olho, por exemplo, vocês podem ver, todos os meus vídeos são procedimentos, mas sem identificação do paciente, mas é um conteúdo exclusivo para médicos. Mas se vocês olharem a minha rede lá, a outra rede social, lá não tem nenhuma exposição de nenhum procedimento, sabe? Nenhuma foto de paciente, não tem lá não. Então isso é uma coisa importante de vocês se atentarem. Então voltando ali na bio, é bom você colocar ali, né? Aqui você veio, qual é a sua missão?
Qual é a sua proposta? Coloque lá, doutora Maria dermatologista, por exemplo, né? Qual que é o seu objetivo? Ajudo você a melhorar a sua autoestima, por exemplo, né? Coloque lá o seu telefone. Se você tiver o site, coloque lá o site também, e as outras redes sociais, o YouTube, o Facebook. O YouTube é mais difícil, né, para os médicos. A princípio é mais difícil, mas com o tempo também se acostume, porque o YouTube, ele é uma ferramenta excelente também de posicionamento de mercado, para você se divulgar o seu trabalho, e é uma ótima fonte de prospecção para pacientes, tá? E o Facebook também. O Facebook, você precisa ter a sua página, então todo mundo tem aquela página pessoal, mas o que é importante é a fanpage. O que é a fanpage? É a página comercial, né? Que seria a sua página profissional. Então é importante, porque a página pessoal, ela tem só, acho que a gente consegue adicionar só 5.000 pessoas, né? E na página profissional, que no meu caso a página é cirurgia dermatológica, cursos de cirurgia dermatológica, essa é uma página profissional. Eu tenho essa profissional para os médicos e tem também a profissional para os pacientes. Então é super importante que tenha então essa frequência, porque a frequência vai levar à excelência, tá? Então não adianta postar hoje e depois. Então no feed, o ideal é que você postasse 3 vezes por semana. E no story é bom que você esteja lá todos os dias. Se possível, 3 vezes por dia, tá? Costume a fazer. E aí, por que eu falei então do vídeo? O vídeo é super importante que você comece ali então a dar dicas, sabe? É importante, por exemplo, que você fale... Vamos falar aqui um pouquinho. Vou dar umas dicas para vocês de marketing digital. Primeiro, posso contratar uma agência de marketing? Pode, não tem problema nenhum. Eu não tenho agência, né? Mas é uma escolha minha. Eu tenho uma equipe de tecnologia que me ajuda, mas eu não tenho agência. Mas você pode ter agência, sim, de marketing. Mas não pense que vai ser a agência que vai gerar resultado para você. Ela vai te ajudar a postar, fazer os posts e tudo, mas o que vai gerar conexão, engajamento na sua página, não é a agência que vai fazer. Então, eu vejo, por exemplo, algumas páginas de médicos que são páginas lindas, perfeitas, aquelas fotos muito bonitas, sabe? Só que extremamente frias, que não geram engajamento. Então, é super importante que a conexão, né, entre você e a sua audiência acontece pela emoção. E aquela foto perfeita, ela não gera conexão, não gera emoção. Então, é importante que você, mesmo que você tenha uma agência que faça isso para você, que você fomente as suas páginas, que você supervisione o que é que vai ser postado, né, o que é que vai ser colocado, qual tipo de foto, qual vai ser a descrição da foto, o que você vai dizer com aquilo. Então, a agência não vai ser capaz de fazer isso. Então, você precisa imprimir a sua personalidade. É isso que eu queria dizer. Você precisa imprimir a sua personalidade. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa ser autêntico, sabe? Não adianta também outra coisa. Eu vejo assim algumas páginas que são perfeitas. A médica está sempre bonita, ela está sempre perfeita. A página dela é toda numa cor só. É lindo, todas as letras são perfeitas. Só que todo mundo sabe que não existe essa vida perfeita, né? Não existe. Mesmo os vídeos, por exemplo, muitos vídeos meus aqui, vocês podem ver, ou mesmo na live, eu erro, às vezes eu gaguejo, às vezes acontece alguma coisa aqui que não dá certo. É normal, é natural. E isso gera engajamento, porque as pessoas, elas se identificam. Elas falam, nossa, o doutor, ele também ele é de carne e osso, né? Ele também erra, ele também tem suas dores, seus problemas. Então, eu acho assim, isso é uma opinião particular, da gente evitar aquelas coisas perfeitas, esteticamente perfeitas, porque não gera tanta conexão, né? O paciente, ele também quer ver verdade nas coisas, né? E uma das formas de você colocar a sua verdade ali é você postar a sua vida pessoal. Então, o que eu sempre recomendo para os meus alunos? Poste conteúdo de valor, gente, tá? Uma coisa, eu vou te falar uma coisa. Quando você posta um conteúdo de valor, você aciona o gatilho mental da reciprocidade, tá? Então, eu vejo assim que meus alunos, não só os meus alunos, o médico em geral,
tem muito medo, muito receio de, às vezes alguém pergunta, mesmo por telefone ou na rede social, eu tenho certeza que todos vocês recebem directs, doutor, eu estou com esse problema, tal. Aí eu vejo médicos assim que se sentem ofendidíssimos. Fala, a pessoa quer fazer uma consulta online, quer fazer uma consulta gratuita pelo direct? Não, gente, não. Você obviamente que não vai fazer uma consulta, né, dessa forma, não, mas você vai dar uma atenção para a pessoa, você vai se colocar no lugar dela, sabe? Você vai gerar empatia. Então, é quando eu já falei uma vez, eu falo aqui para os meus alunos. Então, imagina que um paciente escreve para uma médica desse jeito e a médica diz assim, para consultas, telefone tal. E a outra médica vai dizer assim, oi fulana, tudo bem? Que pena, que triste isso que você está passando, né? Eu entendo perfeitamente. E isso é realmente da minha área de atuação, né? Que tal você vir aqui para eu te ver, te examinar? Eu preciso te examinar para eu poder te ajudar. Eu vou deixar aqui o telefone da minha secretária e eu vou te esperar aqui para uma consulta. Vocês acham que essa paciente vai marcar consulta com qual médico? A primeira que só deu lá o telefone, né? Ou a outra que deu toda a atenção? Então, quando você dá uma atenção para a pessoa, você aciona o gatilho mental da reciprocidade. Então, mesmo que o paciente ele não venha a se tratar com você, com certeza ela vai lembrar dessa atenção que você deu para ela um dia. E se ela precisar de um dermatologista, ela vai procurar por você, ou se alguém precisar de um dermatologista, ela vai te indicar, tá bom? Então, olha lá, essa paciente já está falando ali. Então, é super importante que você gere essa conexão com o paciente, né? Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui, tá. E aí você vai falar assim, mas que tipo de post que eu vou fazer, Dr. Ed? Como que é? Eu não tenho a menor ideia de tema, nem sei. Olha, é super importante que ou você trabalhe nas dores, né, da sua audiência ou nos desejos, tá? Então, como que você trabalharia, por exemplo, as dores? Eu, por exemplo, vou falar um pouco da minha área, então, da cirurgia plástica, que eu atuo. Eu falo assim, em vez de eu ficar falando, olha, a blefaroplastia, a gente corta aqui, levanta aqui, corta aqui, tira as bolsas, tá? Aí você vai ficar roxo, aí eu mostro lá a foto da pessoa, sei lá, ou a cirurgia como que é. Gente, ninguém quer ver isso. O que você tem que falar para você tocar na sua audiência é você falar das dores da sua audiência. Então, por exemplo, a pessoa que tem a pálpebra, o excesso de pele, né, bolsas na pálpebra, o que as pacientes relatam? Elas falam assim, doutor, eu sinto um peso no meu olhar. Quando eu chego em casa à noite, eu tenho dificuldade para ler. Eu tenho dificuldade para assistir televisão, eu tenho que ficar assim, levantando minha pálpebra para eu enxergar. As pessoas no dia seguinte perguntam se o meu olho, se eu não dormi, se eu chorei, né, se eu estou triste. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar dessas dores, essas são as dores. Porque a hora que... Então, como que eu falo? Eu falo assim, olha, oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a blefaroplastia, a cirurgia da pálpebra, tá? Olha, se você sente aquele peso no olhar, você sente um cansaço, né? Quando você chega em casa para assistir televisão, você sente aquele peso, as pessoas perguntam se você chorou à noite, né? Sempre perguntam se você está cansada. E na verdade você não está nada disso, simplesmente você tem um excesso de pele e bolsas. Mas existe uma cirurgia que resolve esse problema, que é a blefaroplastia, tá? Ela é feita assim, assim, assado. Então, quando a paciente assiste um vídeo desse, gera conexão. Ela fala, gente, ele está falando comigo, porque eu sinto exatamente isso, entendeu? Então, quando você vai gravar, eu estou falando muito de vídeo, gente, porque eu quero que vocês gravem vídeo, porque é o vídeo que vai gerar conexão. Mas tudo bem, que vai dar engajamento, vai dar mais resultado, tá? Mas tudo bem, então comece postando uma foto lá, né? Mas fale, não adianta, por exemplo, eu vejo muito post assim, eu vejo lá, a blefaroplastia, vamos falar da blefaro, né? Quem tá falando? A blefaroplastia é feita com anestesia assim, é feito um corte aqui em cima, um outro corte aqui embaixo. A paciente toma antibióticos e depois ela faz compressa, usa colírio e os pontos são retirados em 7 dias. Aí depois embaixo o nome do médico e tal. Gente, ninguém quer saber disso, né? Então,
Ah lá, a Ana Célia falou difícil vencer a vergonha. Sim, mas Ana Célia, deixa eu te falar que quando me perguntam qual a diferença, né, de 30 anos atrás, quando me formei e hoje, é que a gente tem que abrir o nosso coração, a gente tem que abrir a nossa mente. Olha lá, a Lud está falando, é só começar, Ana. A gente perde a vergonha. E a Lud também falou que morria de vergonha. O que é importante? Ela falou que eu que ajudei. Encarar os colegas. Olha, isso que ela falou, Laís, não é? Isso é muito importante, gente. Isso é uma coisa que eu quero falar muito para vocês. Os colegas e os julgamentos, tá? Vou falar muito disso, porque isso eu falo nos meus cursos. Mas então, eu vou voltar aqui onde a gente estava falando da vergonha. Como que vai vencer a vergonha? Sabe, o principal motivo de vergonha tá tentando ter coragem. Ô Ana, vamos gravar uma live um dia? Isso aqui é um desafio para você, Ana, é um convite. Você vai me mandar um direct aceitando o meu convite. Eu quero gravar uma live com você, porque isso também vai te desbloquear. Eu tenho vários médicos que eu convido para live e eles falam, Dr. Ed, nossa, minha primeira live vai ser com o senhor, ai meu Deus. Eu falei, então aproveita, porque daí eu vou te descontrair, vai ser bacana, né? Mas deixa eu te falar, por que que nós não, porque eu já venci, já ultrapassei, venci, como que eu vou te dizer, superei. Eu já superei essa questão da vergonha, né? E por que que o médico tem vergonha? Principal motivo é o julgamento alheio, o julgamento de outros colegas, entendeu? Mas eu sempre falo para os meus alunos, não tenham vergonha, não se preocupem com o julgamento alheio. Faça tudo que é ético, né? E seja idôneo, seja íntegro, né? Não engane ninguém. Se você estiver fazendo isso, esquece. O resto é recalque. Então você não acha, vocês não pensam, quando eu chego no hospital, muitos médicos chegam para mim, chegou o blogueirinho. Já ouvi isso de enfermagem, né? O Márcio também está falando que ele tem que vencer a vergonha. E ele vai gravar uma live comigo, viu? O Márcio, ele é meu aluno do curso online. E também ele tem ótimas perguntas, ele é uma pessoa assim muito estudiosa, viu? Ele estava fazendo meu curso e está assistindo todas as aulas. Tudo que ele tem de dúvida ele traz. Mas vamos voltar aqui. Então o principal medo do médico é o julgamento de outro médico. Então faça tudo que é certo, seja idôneo, e aí o resto é recalque. Então quando eu chego no hospital, no começo eu ficava meio assim, sabe? Mas agora eu descobri o seguinte, quando um dia alguém te chamar de blogueirinho, ou de marqueteira, ou de marqueteiro, é porque você está fazendo sucesso. Você está fazendo tanto sucesso que você está incomodando o outro. E eu costumo dizer assim, o médico que é bem sucedido, ele não tem tempo de julgar ninguém. Gente, vocês acham que eu vou ficar julgando alguém? Vocês acham que eu tenho tempo para isso? Eu tenho que gravar live aqui para vocês, eu tenho que gravar aula com meu curso online, eu tenho que preparar meus cursos presenciais, eu tenho todas as minhas plásticas para fazer. Gente, eu não tenho tempo. Você acha que eu vou ficar olhando o que fulano está fazendo ou Beltrano? Mas de jeito nenhum. Quem fica olhando o que o outro está fazendo é porque está sobrando tempo, né? Está faltando serviço. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui bem grande. Samara, gente, ela gravou uma live comigo. Ela disse assim, comigo foi assim, minha primeira live com o Dr. Ed foi incrível. Me animei para retomar minhas postagens e também recebi muitas mensagens de carinho e incentivos de pacientes que acompanharam. Olha que bacana, gente, que bonito. Né? Muito bacana. Parabéns, viu? Fico muito feliz. Samara gravou comigo e foi super legal, sabe? Super... E outra coisa, eu vou dizendo para vocês, uma coisa, o feito é melhor que perfeito. A gente fica muito, quando eu ficar bem desenvolto, quando eu tiver a luz, sabe? Que nem eu tenho aqui uma luz que ilumina e tal. Quando eu tiver a câmera, quando eu tiver isso, aí eu vou gravar. Só que esse dia nunca chega. Então, o feito é melhor que perfeito. Faça, gente, do jeito que for. Às vezes acontece de cair a conexão, ou a conexão ficar ruim, a imagem ficar ruim, o áudio ficar ruim. Não tem problema, faça. O feito é melhor que o perfeito. E um dia você chega lá. Vá fazendo, né? Porque isso gera conexão, isso vai te trazer resultado. Hoje, no meu consultório, eu vou falar sinceramente. Hoje, no meu resultado à tarde, no meu consultório à tarde, eu atendi muitos pacientes. É que assim, eu só atendo paciente particular. E o meu atendimento, as consultas são marcadas de hora em hora.
Então, para vocês terem uma noção, hoje à tarde eu atendi, eu acho que mais de 5 pacientes só vindos do Instagram, pacientes novos. E uma experiência, além de assim, de óbvio da gente ter o resultado, né, de ter paciente que vem pelas redes sociais, é muito gratificante, né? Eles se identificam com a gente, se identificam com as nossas posturas diante das coisas, sabe? É legal você também se posicionar e dizer sim. É claro que a gente não vai ficar falando aqui de política, né, de religião, né, nada disso, mas a gente se posicionar diante das coisas que são condizentes com a nossa especialidade. Por exemplo, essa história da beleza, que todo mundo tem que ser bonito, escravo da beleza. Eu sempre falo com meus pacientes, calma gente, não é nada disso, cada um tem que ter a sua beleza. E elas se identificam com isso, porque realmente é verdade, né? Porque elas ficam aprisionadas nessa coisa chamada beleza. E não tem necessidade disso, né? Todo mundo pode ser bonito. A gente tem como melhorar, por isso que a gente tem os procedimentos estéticos, as cirurgias plásticas, né? As cirurgias dermatológicas estéticas, afinal a gente trata tanto chantelasma, né? Seringomas, a gente trata córdons, tanta coisa estética que a gente trata na cirurgia dermatológica. Mas a gente não pode, o paciente não pode ser escravo da beleza, nós não podemos, né? Então isso gera muita conexão, tá? E aí o que acontece? A Samara, muito gracinha. Então isso que eu sempre falo, procurem, sabe? Comecem. E aí eu vou te dizer, dar uma outra dica. Começou, não para mais, né? Começou, não para mais. Toda semana, porque assim, eu estou falando só dos vídeos, hein gente, mas eu quero que futuramente vocês gravem lives, porque live é muito importante para a sua audiência, né? Hoje para mim gravar uma live é só saber que assunto que eu vou falar, esse que é o problema, eu fico pensando aqui, qual assunto que eu vou conversar aqui com vocês, mas para mim, então assim, eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Quando eu chegava no centro cirúrgico, no conforto médico, muita gente achava que eu era uma pessoa arrogante, né? Mas não, era timidez mesmo. Eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou aquela pessoa que chega numa festa, oi, tudo bem? Claro, eu cumprimento todo mundo, porque eu me obrigo a fazer isso, mas eu morro de vergonha. Aí eu chego, oi, tudo bem? Boa noite e tal, mas eu não sou aquela pessoa efusiva, não consigo ser assim. Mas é um treino, né? Então hoje eu treino a questão do carisma também. Carisma é uma coisa que você não precisa nascer uma pessoa carismática, mas você pode treinar ser uma pessoa carismática, né? Estar sempre sorrindo, estar sempre disponível para as pessoas, né? Estar sempre aberta. Isso atrai, gente, isso atrai muitos pacientes, atrai muitos negócios, atrai só coisas boas. E esse carisma você pode treinar, assim como você pode treinar de gravar vídeos. Então vocês viram que eu não estou nem falando mais de post, né? Já passei, já vi que vocês já entenderam a coisa do story todo dia, dos posts 3 vezes por semana, se possível diariamente. E a questão agora dos vídeos, vamos gravar vídeos, né, fazendo desse jeito que eu falei. Ou você vai falar da dor, como eu falei para vocês, a questão da pálpebra, o peso no olho e tal. Ou você pode falar de um desejo, assim, de um sonho da sua audiência. Então, por exemplo, essa paciente aqui, que ela tem essa questão, então eu falei da dor, porque ela tem um peso, ela não enxerga direito, ela tem, às vezes, todo mundo pergunta se ela está cansada, se ela chorou. Essa é uma dor, que quem tem esse problema sente essa dor. Mas e qual seria o desejo? O desejo é usar uma maquiagem e não borrar, né? Passar uma sombra e a sombra aparecer. Vocês não acreditam, vocês não têm noção da quantidade de mulher que gostaria de fazer uma maquiagem e não pode, ou faz e não aparece a maquiagem, né? Então, você pode falar do desejo. Olha, você, né, que gostaria tanto de usar uma maquiagem, né, para você ir numa festa, num casamento e ficar bem bonitona, né, passar um delineador sem que aquilo borre, porque quem tem o excesso de pele, quando passa o delineador, a pálpebra desce e borra tudo. Então nem delineador a pessoa pode usar. Então você fala do sonho, do desejo da pessoa, né, e isso vai gerar uma conexão, sabe, vai gerar um engajamento. A Ana falou aqui, Ana Celi, tento gravar vídeos, mas nunca tenho coragem de postar. Ana, comece. Olha, parabéns, só de você gravar, excelente. Mas faz no story, porque no story não tem como você... Claro, você pode apagar, mas você já posta. Sabe como você mergulhar numa piscina de água fria? Não pensa muito, mergulha e vai. E depois vai ficando melhor.
Olha lá, a Lud está falando, o Dr. Ed sempre diz que o feito é melhor que perfeito, porque o perfeito nunca chega, gente. E nessa história de que sempre tem que ficar perfeito, nunca acontece. Então, primeira coisa, eu vou dar uma dica aqui da questão da rede social. Página de médico tem que ser aberta, gente. Não tem como a página ser fechada. Não existe isso. Como que o paciente vai chegar até você se a sua página é fechada? E ele quer ver seus conteúdos. Então, quando o paciente chega, ele não quer chegar lá e pedir amizade. Ele quer abrir, ver sua rede social e ver o que você posta lá. Entendeu? Se você fala sobre quais doenças você fala, sobre os procedimentos. Né? Então, é importante isso. Que a página seja aberta. Outra coisa, você vai postar esses conteúdos que eu falei para você, já dei algumas dicas, né? Qual tipo de conteúdo que você vai falar? Ou das dores, ou dos sonhos, dos desejos da sua audiência. E você precisa colocar um pouco da sua vida pessoal, porque os pacientes querem saber se a gente é de carne e osso, se a gente come, bebe, dorme, né? Você não vai, obviamente, se expor, né? Expor a sua intimidade se você não se sente à vontade. Mas não pode ser seus posts não podem ser exclusivamente técnicos, né? Precisa ter ali uma emoção, uma certa intimidade. Então você vai colocar ali da sua vida pessoal aquilo que você se sente confortável e seguro para colocar, né? Então coloque lá. Uma coisa que eu vou dizer assim para vocês, um segredo que eu vou contar aqui para vocês, o story. Evitem de colocar lá exatamente onde vocês estão. Eu não sei onde vocês moram, obviamente, mas eu que moro aqui em São Paulo, é uma cidade assim, mais violenta, né? Então eu posto assim um pouco invertido. Então, por exemplo, o dia que eu estou na clínica, eu posto que eu estou na academia, por exemplo. Não é que eu posto dizendo, eu estou na academia, gente, mas eu posto lá fazendo ginástica. E o dia que eu estou no centro cirúrgico, eu posto coisas da clínica. Então, porque já me aconteceu, sim, de pessoas, vocês sabem disso, vocês também devem ter sido vítimas, das pessoas criarem páginas com o meu nome, utilizando minhas fotos, né? Para poder criar um WhatsApp com o meu nome, para pedir dinheiro. Então, e eles seguiam muito pelas redes sociais. Então, eu dou uma despistada neles assim nesse sentido, porque se eles ligarem para minha secretária e dizer, olha, eu estou aqui no centro cirúrgico, é o Dr. Ed, a minha secretária sabe que eu não estou ali, né? Ela sabe onde eu estou. Então, isso é uma dica, mas depende da região, da cidade que você mora, não haveria essa preocupação, né? Mas então, página aberta. Comece a colocar conteúdo também da sua vida pessoal. Se você se sentir confortável, né? O paciente chega aqui e fala, eu conheço o seu cachorro, eu conheço seus peixes, eu conheço onde que o senhor gosta de comer, o que o senhor gosta de comer, o que o senhor gosta de fazer, eu já vi o senhor mexendo nas suas plantas. Então, isso gera conexão, né? Eu gostaria de convidar todos vocês, viu? Quem quiser começar, manda um direct para a gente marcar, fazer uma live com vocês. Então, pois bem, coloque um pouco dessa... Tem médicos que colocam seus filhos também, pode ficar, sabe? Foto de criança, de animais de estimação, gera muito engajamento, né? E outra coisa que eu vou dizer para vocês, não existe hashtag milagrosa. Vou colocar uma hashtag que vai bombar no Instagram. Não vai acontecer. O que vai gerar engajamento é o conteúdo que você posta. É um conteúdo relevante? Não adianta você postar uma coisa assim que não vai mudar a vida de ninguém. Entendeu? É a mesma coisa que eu vir aqui fazer uma live para vocês e ficar enchendo o caroço. Vocês querem o quê? Vocês querem conteúdo relevante, que vai ajudar vocês de alguma forma, né? Então é isso que você tem que fazer também na sua rede social. Você precisa postar um conteúdo que vá mudar, vá agregar, sabe? Vai ajudar a pessoa, vai agregar na vida dela. Então, é importante que você pense, tenha esse raciocínio, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu gostaria de convidar todos, tá? Para que mandem um direct para mim, para a gente gravar uma live juntos, que daí vocês já vão se libertar. E tem muito assunto de rede social, mas muito assunto. Mas só essas dicas assim pontuais que eu dei para vocês, se vocês começarem a colocar em prática, vocês vão ver os resultados, tá? Comece a colocar isso em prática. Abram o Instagram e comece a fazer story, comece a postar no feed 3 vezes e tentem fazer vídeos. O vídeo não vai ficar bom, depois vai ficando melhor, vai melhorando, lá pelo 20º você já vai estar
vai estar excelente. E as redes sociais são a principal plataforma de negócios da atualidade, gente. Quem não está na rede social está, sei lá, é um alienado digital. Precisa estar, tá bom? Quem tiver dúvidas, mande o direct e me sigam, né, no YouTube, Dr. Edilson Rossoi, no Facebook, Cursos de Cirurgia Dermatológica. Até mais. Tchau, tchau.